Agora, chegou aquele momento de fazer algo que todo investidor tem que fazer todos os meses, o novo aporte para crescer a sua carteira, para acumular cada vez mais patrimônio e para viver de renda lá na frente. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como eu fiz o novo aporte na carteira do canal, na nossa carteira de valores. Então, se você quiser ver onde é que eu vou investir o meu dinheiro e por que eu vou investir dessa forma, presta muita atenção nos próximos minutos. E como eu não faço controle da minha carteira sozinho, a ideia até dessa carteira é replicar a experiência de um cliente de wealth aqui do clube. Quem vai falar um pouco sobre isso antes de eu voltar aqui é o meu planejador financeiro, que é o João Miller, sócio aqui do Clube do Valor, que vai te mostrar o que mudou nessa carteira com a volatilidade maior do mercado nos últimos meses, quanto é que ela está rendendo, o que está indo bem, o que está indo mal e onde vamos alocar esse recurso novo. Então presta muita atenção e em breve eu volto. Miller, bola contigo. Feito, Ramiro. Muito obrigado pela introdução e aqueles que não me conhecem, meu nome é João Miller, sou planejador financeiro CFP, um dos sócios do Ramiro aqui no Clube do Valor e também planejador financeiro pessoal do Ramiro. Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho como é que andou a carteira do canal, contextualizando o que aconteceu no mercado, decorrente disso, o que aconteceu na carteira de investimentos, o que a gente vai comprar, o que a gente vai vender e algo que muitos de vocês querem saber, que é como está a rentabilidade da carteira do canal. Para começar um pouco de contexto macroeconômico, vamos para os Estados Unidos. O início do governo de Donald Trump bastante turbulento, marcado principalmente pelo Liberation Day, um dia onde Trump divulga um pacote massivo de tarifas e sanções comerciais que principalmente deixam mais efusiva a guerra comercial entre os Estados Unidos e China. Para os Estados Unidos foi um momento bastante preocupante, então a bolsa chega a cair mais ou menos 12% no intervalo de menos de uma semana, algo que não é nem um pouco corriqueiro para o mercado norte-americano, e fez com que o Fed mantivesse a taxa de juros dos Estados Unidos na faixa de 4,25 a 4,50 ao ano, uma taxa historicamente bastante elevada, principalmente por conta das incertezas, da pressão inflacionária, de novas medidas possíveis que o Trump pode tomar, e é importante a gente monitorar isso porque tem bastante impacto quando a gente fala no mercado financeiro como um todo. E vindo para o contexto brasileiro, a primeira notícia impactante é a Selic chegando no patamar de 14,75, o maior patamar desde 2006, impulsionada por uma pressão inflacionária, fazendo com que o cupom tivesse que elevar a taxa na última reunião. E aí você pode estar pensando, mas é estranho um movimento onde eu tenho a renda fixa subindo e a bolsa também subindo, porque normalmente nos momentos de alta da Selic tem a propensão maior de investidores tirando o dinheiro de renda variável e levando ele para a renda fixa. Mas na verdade o que movimenta o mercado de renda variável é a taxa DI futura. Então o mercado ele opera com base em perspectivas futuras, então a gente vai olhar isso agora pelo viés dos juros DI para janeiro de 2027. Então é a precificação que o mercado dá para o DI futuro. A gente vê que desde o final de 2024, esse DI ele cai de 15,94 para 14,40. Então pelas expectativas futuras, o investidor já está vendo que a renda fixa não vai ficar tão boa quanto ela está, não que 14,4 não seja uma taxa boa, e isso impulsiona tanto a nossa bolsa, que subiu mais de 14% em 2025, quanto também o índice de fundos imobiliários, o IFIX, que subiu 10,25% desde o início do ano. Então, dado tudo isso que eu te expliquei, o que é o principal que você tem que entender? A gente está com ações brasileiras, fundos imobiliários e renda fixa em alta, e a gente está com ações dos Estados Unidos em um período mais complicado. E um fato relevante de compartilhar, que a gente troca com os nossos clientes todos os dias, é que a classe de ações dos Estados Unidos no ano passado foi a classe mais vencedora da carteira de investimentos, onde a gente tinha diversos investidores querendo aumentar a exposição, querendo dolarizar patrimônio, e na verdade a gente vê a importância da diversificação e de não tentar prever o movimento futuro. Hoje aqueles investidores que fizeram um rebalanceamento como a gente recomendou, que eu vou comentar um pouco mais na frente na carteira do canal, agora eles estão agradecendo. Então vamos ver como é que ficou a carteira depois de toda essa movimentação de mercado. Lembrando que a carteira do canal é uma carteira sofisticada, uma carteira que tem 60% dela em renda variável, dividida entre ações Brasil, fundos imobiliários e ações Estados Unidos, na mesma proporção, e os 40% de renda fixa, com um peso maior na renda fixa atrelada à inflação, depois 10% em pré-fixado e 10% em pós-fixado. Com os movimentos que a gente viu, a gente pode ver que aquilo em ações brasileiras, que deveria estar em 20%,
foi para 21,7%. Em contrapartida, ações dos Estados Unidos, que também deveriam estar em 20%, foram para 18,9%. Movimentos naturais por conta da oscilação de mercado, que também impactaram fundos imobiliários e as próprias classes de renda fixa. E aí, contando um bastidor para vocês, porque todos somos seres humanos, Ramiro Gomes Ferreira também é, ele vive me incomodando, claro que em tom de brincadeira, sobre aquelas classes que são menos vencedoras. E Daniel Kahneman tem um estudo bem interessante que ele fala que basicamente a dor da perda ela tem 2,4 vezes mais impacto do que a felicidade nos ganhos. Então, mesmo investidores muito experientes se incomodam em ver uma parte da carteira ou às vezes até o conglomerado da carteira de investimentos caindo. Isso é natural por seres humanos. Mas é um ponto que a gente tem que entender que faz parte de uma carteira de longo prazo. A gente não pode analisar os ativos de forma separada, a gente tem que analisar sempre a carteira como um todo. E por isso que eu sempre reforço para os nossos clientes que é tão importante acertar no nosso perfil enquanto investidor. Então o longo prazo nada mais é do que uma grande sequência de curtos prazos. E tem muito investidor que para obter um retorno maior histórico, traz uma carteira mais arrojada. E ele não está pronto para isso. E o que acontece? No meio do caminho ele desiste e ele não chega no longo prazo. Então se preocupa bastante com isso. Será que o meu portfólio ele está bem adequado de acordo com o que eu estou disposto a correr de risco? E aí risco, leia-se volatilidade, o zigue-zague da carteira. Eu suporto ver a minha carteira perdendo por CDI em 1, 2 anos, 3 anos eventualmente, dependendo do mercado de renda variável? Se eu não suporto, provavelmente o meu perfil tem pouquíssima renda variável dentro do portfólio. Se para mim é tranquilo, eu posso aumentar a minha exposição. Então no caso da carteira do Ramiro, é uma carteira extremamente vencedora no longo prazo. A estratégia rendeu 3 vezes o Ibovespa nos últimos 20 anos, como você está vendo na tela, o que nos traz que basicamente essas oscilações são o preço da gente ter uma carteira com renda variável ao longo do tempo. Então o que a gente vai fazer para manter essa estratégia no lugar? Que ativos que a gente tem que comprar agora? Como é que a gente vai aproveitar os momentos de mercado e readequar a carteira da maneira que a gente entende que faça mais sentido? É exatamente isso que eu vou te mostrar, até porque exatamente essa é a mesma filosofia de investimentos que a gente aplica para todos os nossos clientes e que fez com que o Clube do Valor se tornasse a maior consultoria de investimentos do Brasil fora do eixo Rio-São Paulo. E isso alcançando um patrimônio sob cuidados de mais de 4 bilhões de reais. O mais legal disso tudo é que você também pode ter a nossa ajuda para aplicar essa forma de investir, considerando teus objetivos financeiros, teu patrimônio atual e o teu contexto. E tudo isso sem nenhum custo. A gente liberou agora algumas vagas da nossa consultoria gratuita. É um espaço onde a gente vai analisar a forma como você investe hoje e te mostrar um plano estratégico de como você pode aproveitar ainda melhor as oportunidades do mercado para aí sim melhorar os seus resultados enquanto investidor. Se você quiser participar, é totalmente gratuito e basta ler o QR Code que eu vou deixar aqui na tela ou clicar no link da descrição do vídeo. Agora vamos ver o que foi comprado na carteira do Ramiro. E para nos ajudar nesse momento de compra, o Ramiro ainda fez o aporte dele mensal, que é extremamente importante, de R$3.000. E para a gente entender o que a gente tem que comprar, a gente sempre tem que partir do ponto de partida alocação de ativos. A alocação de ativos é a gente olhar a foto da pizza da nossa carteira de investimentos e ver o que está desviando daquilo que a gente estabeleceu. De forma mais prática, trazer aquilo que subiu muito nas proporções originais e comprar aquilo que está em proporções mais baixas, que a gente fala que está barato, e trazer isso às taxas originais. Então, basicamente, a gente está falando de comprar na baixa e vender na alta. E esse exemplo que está na tela deixa muito claro o que é isso. No exemplo, a gente tem uma carteira 33% em fundos imobiliários, 33% em ações Brasil e 33% em ações Estados Unidos. E essa carteira, ela vai para um lado onde ela fica com fundos imobiliários estático, mas ações brasileiras vão para 37% e ações Estados Unidos vão para 30%. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar esse portfólio e vender o que está caro, no caso de ações brasileiras, e comprar o que está barato, no caso de ações norte-americanas. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Lembrando o nosso modelo de carteira, onde a gente busca 20% em cada uma das classes, a gente tem duas possibilidades no rebalanceamento. A gente tem a primeira possibilidade de realizar o rebalanceamento só com aporte, ou a gente tem a possibilidade de realizar o rebalanceamento também fazendo vendas no portfólio. E qual é a regra que a gente utiliza internamente da gestora do Clube do Valor? A partir do momento que a gente olha trimestralmente esse portfólio e ele teve uma variação de mais de 10% do que eu queria naquela classe de ativos, eu preciso rebalancear vendendo ou com um aporte muito relevante. Então, nesse caso, se
se ações brasileiras, por exemplo, na somatória delas tivessem passado de 22%, provavelmente o caminho que a gente tomaria seria vender aquilo que está excedente para comprar o que caiu. No caso, como a gente não ativa esse gatilho de 10%, a gente vai conseguir rebalancear com o aporte mensal do Ramiro, comprando aquilo que caiu mais. E aí o que a gente vai fazer então? A gente vai investir R$ 2.500 em ações norte-americanas, R$ 1.000 em renda fixa atrelada à inflação, respeitando a nossa escada de vencimentos, assim como a gente vai investir R$ 500 em pré-fixado e em pós-fixado. E para te dar uma dimensão melhor, é assim que ficou então a nossa carteira depois de fazer o rebalanceamento, que é a parte mais importante para o investidor de longo prazo. Mas agora você com certeza está querendo saber de como foi a rentabilidade, né? No fim do dia, quanto dinheiro a gente ganhou, quanto dinheiro a gente perdeu. E também, uma dúvida que o Ramiro me traz bastante, quanto eu poderia gerar de renda passiva dessa carteira se ele parasse de trabalhar hoje. Em relação à rentabilidade, a gente teve um início mais conturbado pelas movimentações de mercado, mas a carteira vem desempenhando na casa de 160 do CDI, com 6,75% de retorno e um ganho financeiro de mais de R$17 mil nesse período de 3 meses. O que eu quero trazer para você, sinceramente, é que esse retorno não me diz absolutamente nada. Períodos de 1 ano, 2 anos, até mesmo de 3 anos, eles podem ser frutos simplesmente da coincidência, da sorte ou do azar. O mais importante é ter uma estratégia clara de investimentos. E é isso que a gente preza aqui no Clube do Valor. Então eu sei que você deve ficar o tempo todo querendo ver a corretora, querendo ver se a carteira sobe, se a carteira cai, mas de verdade, pensa se isso é saudável para você, porque não me diz nada. Ao mesmo tempo, é muito legal abrir o portfólio e ver que aquela carteira está indo de acordo com os nossos objetivos financeiros. E por último, falando de renda passiva. Se hoje o Ramiro parar de trabalhar, quanto dinheiro ele poderia tirar de renda passiva do portfólio? E aqui lembrando, a gente está falando de ganhos reais a dinheiro de hoje de forma perene, que ele pudesse se aposentar de forma muito tranquila. Hoje, com tranquilidade, o Ramiro com uma carteira na casa de seus R$270 mil, ele poderia se aposentar com algo em torno de R$1.300 por mês. E esse é um valor que só vai aumentar ao longo dos anos, principalmente por conta da paciência do Ramiro e da visão que ele tem de longo prazo. Então, o ponto principal aqui é você entender que uma alocação de ativos bem estruturada, com planejamento, não apenas te faz aproveitar as oportunidades que surgem no mercado, mas traz uma clareza gigante sobre onde investir a cada aporte novo. Sem contar que isso te traz clareza também de como saber qual a hora certa de fazer vendas, de realizar uma parte do lucro que você está tendo. E, enfim, agora que a carteira está balanceada, eu posso ficar bem tranquilo sabendo que ela está de volta ali ao risco e retorno que eu construí para esse perfil de investimento, e você pode ter essa mesma tranquilidade tendo o acompanhamento próximo aqui do clube. Pode ter ainda uma primeira conversa gratuita que a gente vai analisar a tua carteira de investimentos. Se você já passou dos 250 mil investidos, basta apertar nesse link aqui e preencher um rápido formulário. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço e até mais.